Que bom que você pôde estar comigo agora hoje, Fernanda. Eh, eu conheci você. Você está vendo a minha imagem ou não? Tô te vendo. Tô Ah, te que vendo. bom. Então, oi. Toda linda. Ai, quanto Eu tempo. conheci você na roda do HUB há muitos anos atrás. Eu não sei quando, mas É. me lembrei recentemente da sua história, porque estou estou com a intenção, né, de contar histórias, não necessariamente felizes, mas contar histórias positivas de abortos e Uhum. perdas neonatais, porque as pessoas sofrem eternamente com as mesmas histórias, e eu acredito que a gente pode ressignificar algumas histórias. E aí eu lembrei de você no meio, né, dessa minha Uhum. busca por pessoas, e eu agradeço muito a sua gentileza, generosidade de tirar um tempinho e vir aqui socializar a sua história com a gente. Em que ano foi que nós nos conhecemos? Eh, o que você É, faz hoje? Como é que está a vida? Se apresenta um pouquinho, por favor. tá. Eu acredito que a gente deva ter se conhecido até mesmo antes dessa minha gestação, que é a gestação do Enzo, né? Que foi quando a minha irmã foi com o Lucas Foi. deve estar com 9 anos, a Luciana, então acredito que foi por volta de 2014, 2011, por aí, não, mais 2014 por aí, acredito. E aí, ela que sempre foi essa do parto natural, humanizado, né? Eu ia com ela de companhia, conheci a roda, conheci todos, né? E aí, quando eu fiquei grávida, nunca foi um desejo muito grande da minha parte, ser mãe, assim, por conta da minha história na infância. Minha Sim. mãe, um peso muito grande foi para minha mãe a maternidade, então eu sempre tinha um pouco de receio, de medo nessa questão. Minha, eu tenho uma irmã minha que ela teve dificuldade de gerar, né? E ela não conseguiu. E ela sempre falava comigo, falava, Fernanda, não fica esperando muito, vê o meu caso. Eu falei que ia ser tal data, e aí não aconteceu, não depende da gente. Então, mesmo sem estar muito preparada, assim, me sentindo preparada, eu falei, não, vou parar de tomar os remédios e vamos ver o que vai acontecer. E aí, nesse meio tempo, eu já comecei a ficar ansiosa e logo uns 3 meses depois eu engravidei, né? E aí foi aquele sonho da maternidade, tudo, e nunca me passou pela cabeça a perda, né? Nunca imaginei. Foi tudo bem, tudo. Nesse ínter, minha irmã estava grávida novamente, é que me apresentou a roda, a Luciana. Essa minha outra irmã que não conseguiu gerar, ela encontrou uma mãezinha que não queria ficar com a filha, e aí foi a mesma época da geração, ela não ia ficar, ela resolveu dar para minha irmã, né? E Sim. tinha eu também. E aí a gente viveu essa maternidade junto, né? Essa gestação, aí nasceu o Igor, da Luciana, nasceu a Sara, da minha irmã, e aí na gestação teve um... Foi tudo tranquilo, só um probleminha no rim. Eu fui, investiguei, o médico falou, não, tá normal, às vezes dá essa alteração, mas não tem risco nenhum. Até a minha obstetra falou, olha, o meu filho teve esse problema com 1 ano, normalizou, não se preocupe. E É. eu, com essa questão, me preparando tudo para o parto humanizado, tudo, eu estava só esperando o dia dele nascer mesmo, né? E aí fui fazer uma ecografia. Eu fiz uma ecografia na sexta, estava tudo bem, na quinta-feira. Devia estar com umas 37 semanas, eu não me recordo bem, 2016, isso, né? Estava tudo bem.
No sábado eu senti um pouco de contração, mas no final da gestação eu senti só aquela barriga endurecer, né? Que a gente começa a sentir uns movimentos, não fica tão, é mais endurecer e tal, preparação. E aí no domingo à noite eu falei para o Fábio, eu não comentei com você que o Enzo mexeu hoje, né? Ele falou, não comentou. Eu falei, é verdade. Aí comi um chocolate, eu senti assim, que a barriga tinha mexido um pouco, mas fiquei com aquilo. E eu já tinha consulta com a minha médica no outro dia, às 10 horas. Eu falei, vamos lá ver, né? Estava tudo bem, não senti perder líquido, nada. E quando eu fui para consulta, aí eu já fui assim, ela tentou ouvir com aquele aparelhinho do ouvido, e aí ela falou, não estou ouvindo, mas pode ser que ele esteja muito baixo, vamos para a sala de ecografia. Até era minha médica mesmo que fazia ecografia. Sim. E aí lá, aí ela ligou e aí eu já fiquei, né, assim, já estava aquele sentimento de que tinha acontecido alguma coisa. E aí ela virou para mim e falou assim, o coraçãozinho não está batendo. E aí, assim, eu fiquei em choque, parece que abriu, assim, o chão abriu e eu fiquei assim, né? Não consegui chorar na hora, tudo, ela falou, não, vamos para nossa, vamos lá para o consultório, né? Eu fui para o consultório, ela conversou comigo, falou, olha, não sei o que aconteceu, às vezes acontece isso mesmo, não tem uma causa. Você tem 3 opções, ela me deu as 3 opções. Ou você aguarda para entrar em trabalho de parto, ou a gente vai e faz uma cesárea e tira, ou então a gente induz ao parto normal. Aí na minha cabeça veio, eu quero tirar, né? Mas aí depois eu pensei, parei um pouco, eu estava com meu esposo, ele sempre ia comigo. Aí o Fábio falou assim, vamos tirar? Eu falei, não, vamos pensar um pouco, né? Porque ele já ia para o hospital, vamos pensar um pouco. Aí a gente saiu, sentou, aí o Fábio virou, que nós não somos daqui, aí o Fábio falou assim, eu não quero deixar ele aqui. Eu falei, nossa, tem que enterrar? Tipo assim, minha cabeça, né, estava assim, ele falou, é verdade. Eu falei, não, então nós vamos embora. Eu tenho um primo nosso, um primo do meu esposo, que é obstetra, né? Lá na minha cidade. Aí o Fábio entrou em contato e falou: não, realmente, não vamos deixar ele aqui, vamos para Igarapava, né? Aí já entramos em contato, ele falou: olha, aí ele falou, né, a mesma coisa. Tem as 3 opções, mas o melhor seria o parto normal, porque não tem o corte. E veio na minha cabeça também, eu já tinha me preparado para o parto humanizado, né? Sim. Aí veio na minha cabeça, eu não quero o corte, parece que eu queria viver aquilo que eu tinha programado, né? Aí ele falou, não, vem para cá, a gente resolve aqui, então. A gente quer ir para ter, não, pode vir, vocês vão ter total apoio. Aí Sim. Cheguei em casa, falei com a minha irmã, fomos todo mundo para Igarapava, chegou lá, eles estavam me esperando, já fui direto para o hospital, e aí eu tive o parto do jeito que eu quis. Eu falei para ele, Rodrigo, ele chama. Olha, Rodrigo, eu quero ficar no quarto o mais tempo possível, ir para o centro cirúrgico, né, onde a sala de parto, só na hora mesmo dele nascer, eu já tinha feito minha playlist, eu feito dele para o Fernando, você que sabe, se você quiser até ter o quarto no quarto, pode, não tem problema. Eu falei, não, então eu querer isso, né? Ai, e aí bom. Chegamos à noite lá, até minha consulta foi meio-dia, chegamos 11 horas, meia-noite. E aí eu tinha uma prima minha, que ela é psicóloga, e ela teve uma perda neonatal, né? E aí eu me identifiquei muito. E uma coisa que me ajudou, é engraçado, que as coisas vão acontecendo, a gente nem percebe. Naquele ano, quando eu estava grávida, teve uma parteira que eles chamam, né, que veio da Holanda, na época, porque eu acho que é a Holanda que as mulheres têm muito parto em casa e tal, e teve uma palestra dessa mulher. Eu lembro foi mesmo. Eu lembro que ela, no contar tudo, né, que tinha em casa e tal, minha irmã teve em casa, eu já não tive essa coragem, falei, não, eu quero ter, mas eu prefiro no hospital, me sentia mais segura. Aí eu lembro dela falar, mesmo quando os bebês, né, estão sem vida e tudo, mesmo assim as mulheres preferem ter em casa e tal. Então eu senti que de tudo que eu vivi foi uma coisinha que
falou sobre o assunto sem eu nem pensar que passaria por aquilo. Pois é, que legal. E aí foi uma coisa que depois eu lembrei. Fiquei com medo de como que ele ia nascer. Eu tenho uma amiga minha que é ginecologista, né, obstetra, e eu liguei para ela, né, que ela sempre perguntava, eu liguei, conversei, falei, Camila, eu tô com muito medo, eu não sei como que ele vai nascer, que eu fiquei assim, será que vai nascer durinho e tal? Ela virou para mim, a amiga de infância, Fernanda, ele vai nascer com carinha de joelho igual todo recém-nascido. Oh, meu Deus. E aí aquilo foi Porque está dentro do líquido amniótico, você está viva. então fica do mesmo jeito, mas é tudo coisa que vem, que você já imagina aquela coisa, né? E aí eu liguei para essa minha prima, para a Júlia, né? Falei, Júlia, ela já estava sabendo o que aconteceu, tal. Falei, Júlia, eu queria te ver, você pode vir me visitar, né? E ela falou, posso sim. E aí ela tirou o dia dela todo, que aí o Rodrigo falou, olha, a gente vai induzir, vai colocando o remédio, né? Sim. A gente vai induzir, vai tranquilo, vou deixar amanhã. Aí, quando eu cheguei, ele me deu um remedinho, falou, você não quer tomar alguma coisa, você dormir melhor? Eu falei, não quero não. Aí o Fábio falou, não, toma, né? Eu falei, então tá, eu tomei e desmaiei. Aí, 7 horas da manhã, ele passou, pôs o remédio aí eu fiquei o dia todo. Essa minha prima foi para lá, ela falou que, depois que ela me contou, né, que ela desmarcou os pacientes tudo e foi para lá. E aí a gente foi ouvindo, aí tinha a minha playlist, eu fiquei ouvindo o dia todo, o Fábio ficou lá, minha irmã, ela. E aí a gente foi, eu falo que eu vivenciei o meu luto, assim, durante todo o dia, que ele foi nascer mais tarde, né? Que aí apertou as... Por coincidência, no hospital tinha uma doula que tinha chegado também de Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, lá não tinha. E ele falou, tem uma enfermeira aqui que ela fazia parte, tem até a cadeira de parto, né? Aquela banqueta de parto, tem a bola, se você quiser. Eu falei, eu vou querer sim. Né? Só que ela demorou um pouco, porque ela estava em outro parto. Mas eu vivenciei tudo, assim, tudo que eu quis foi dolorido, foi sofrido, mas aí quando eu falei para o Rodrigo, né, o médico coitado, ele estava quente, ele suava, assim, foi no quarto, eu pedi para fechar a, a janela, pedi depois para desligar o ventilador, né, e veio muito na minha cabeça também o médico que fez o parto normal da minha mãe, o doutor Raul, né? Eu pensei, doutor Raul, me ajude. Aí que foi que, em alguns momentos, eu falei para o Rodrigo, Rodrigo, não tem como puxar? O médico falou, não, Fernanda, eu não posso puxar, vou te machucar. Mas tá vindo, né? Fica tranquila que tá vindo. E eu comi durante o dia, comi chocolate, tudo. E eu falei para ele, Rodrigo, quando nascer, eu quero que venha para o meu colo. Eu não quero que embrulhe, eu não quero que limpa, eu não quero nada. Eu quero que ele venha para o meu colo do jeito que tiver. Eu lembro ainda que quando nasceu, uma das enfermeiras perguntou para ele, quer que enrola? Ele falou, não, ela quer desse jeito. E aí ele veio para o meu colo. Nossa, foi mágico, assim, do melhor que podia naquela situação, eu acredito que eu fui abençoada. Porque aí ele veio, ele pediu para todo mundo sair da sala, aí ficou eu, o Fábio e ele, assim, no meu colo, quentinho, molinho, eu olhei tudo, assim, já tinha até uma bolsinha, assim, no olho, né? Mas eu fiquei olhando, assim, aí depois eu senti o cansaço, aí o pessoal veio para perguntar se podia levar, eu falei, não, pode, que eu fui nascer, já era 11 horas da noite, então eu estava bem exausta já, né? E aí depois, aí dormimos, a minha irmã veio, aí eu segurei minha irmã e a minha prima até aquela hora. Aí elas vieram, já eram 11 horas da noite, eu falei, não, agora vocês podem ir embora. E eu não sou uma pessoa muito decidida, né? Assim, eu já era toda cheia de cuidados, e naquele momento eu fiz as minhas vontades, eu fiz acontecer, assim, do jeito que eu queria. Conversei tudo, aí falei para elas poderem ir embora. Aí ficou eu e o Fábio. E aí, no outro dia, uma coisa... Eu sou espírita, né? E eu nunca... A gente acaba que não dá muita importância, assim, a esse negócio de finados, de ter que ir no cemitério, de tudo. Só que quando eu vivenciei isso, passou a ter um valor diferente.
o túmulo, o ter um lugar para você ir lá e honrar aquela pessoa que está ali, que fez parte da sua vida, né? Então foi muito importante para mim. E no outro dia cedo, eu queria ir no enterro, né? E eu acordei, eu fui tomar banho, eu desmaiei umas 2 vezes. Foi muito de Deus, assim, sabe? Eu desmaiei umas 2 vezes, não tinha vindo café da manhã ainda. Sim. E aí eu falei, gente, eu quero ir no cemitério, eu quero ir no enterro, né? Falei que eu não queria muita gente lá, até minha irmã já deu a notícia antes. Sim. E aí eu estava meio desmaiando, aí o meu cunhado veio buscar a gente, eu pedi para eles levarem, acho que eles levaram umas bolachinhas de água e sal, eu comi. Minha mãe estava me dando um pouco de vertigem, passei em casa, né? Pedi para minha prima de novo se ela poderia estar lá na hora que eu chegasse, ela estava, eu abracei. E aí o pessoal foi, o corpinho já estava pronto, o pessoal foi para o cemitério. Aí eu falei, não, gente, pode ir na frente, depois a gente vai, né? Aí meu esposo falou, não, qualquer coisa a gente pega uma cadeira de rodas para você. Eu falei, não, eu não quero cadeira de rodas, eu quero estar em pé, eu quero ir bem. Aí a gente fui depois, né? A Patrícia, minha irmã, levou um potinho de sal, eu pus um pouquinho de sal antes de sair de casa e ela levou. Ela falou, não, se precisar, você põe um salzinho para melhorar. Mas a gente chegou, mas foi tão incrível que quando eu saí do carro, eu senti uma força assim em mim, eu fiquei tão bem, eu fiquei em pé do lado lá, só foi lá perto, não teve um velório assim, né? E eu fui e fiquei, olhei e tudo. Aí tinha até uma manchinha de sangue no dedinho dele, entre um dedo e outro. Aí eu falei para o Fábio, falei, Fábio, olha só, ficou um sanguinho. Ele falou, nossa, não limparam direito. Eu falei, não, é um sangue nosso que está indo com ele, né? Que está participando. E aí tem o meu tio, e tem um tio meu que é o que sempre faz a oração, né? Aí meu pai perguntou, ele falou assim, Fernanda, você quer que eu peça para o tio Luiz fazer a prece? Eu falei, não, pai, eu que vou fazer. E aí eu fiz uma prece assim de despedida que foi de Deus, sabe? Agradecendo o tempo que ele esteve comigo, que se fosse para escolher só aquele tempo que ele tinha, eu agradecia, né, de ter passado aquele tempo que ele passou comigo. Eu falo que ele me ensinou a ser mãe, né? O que é ser mãe? Eu preparei jogo aqueles kits de berço. Eu Sim. sou dentista, né? Mas eu Sim. sempre eu gostava de costurar assim, coisa de boneca, fazer barra de calça, essas coisas. Aí eu peguei na internet, eu fiz o kit de berço todinho dele, as almofadas, fiz lençolzinho, fiz tudo. Então ele me ensinou o que é ser mãe, né? O que é a maternidade. Eu conhecia da minha experiência, da minha visão. E aí foi, foi assim. Aí o Fábio, o meu esposo, ele sempre muito companheiro. Na hora que foi para colocar o caixãozinho, né? Aí o irmão dele veio, não, deixa eu te ajudar. Ele falou, não, eu que vou colocar ele. O Fábio que pegou ele. E na hora também de despedir, eu falei, não, antes de fechar o caixão, eu quero ser a última a dar um beijinho nele. Eu despedi, minha mãe veio, beijou, eu fui, beijei de novo e depois fechou. E ele estava tão lindo, mas tão lindo no caixãozinho, que eu olhei assim e falei, gente, eu acho que eles fizeram alguma coisa na, Na lá preparação. na preparação. Ele estava com a boca tão vermelha, assim, parecia um bonequinho de porcelana mesmo, uma coisa mais maravilhosa. E eu lembro que a Maria Amélia falou quando estava lá no hospital, né? Ela falou, Fernando, ele está tão lindo, que eu acho que tinham colocado a roupinha, ele está tão lindo. Você quer que eu tire uma foto? Eu falei, não, Maria Amélia, não tira foto, não. Eu quero guardar só no coração. Mas ele estava muito lindo, assim, muito. Sei que foi muito importante, muito bom mesmo essa despedida. Uma Imagina. situação que eu não fiquei na ala da maternidade, né? Eu fiquei num Uma quarto, enfermaria, um quarto à parte. num quarto à parte. O médico ele veio ver de manhã, ele veio na hora do almoço, veio à noite, né? E depois ficou comigo durante o trabalho de parto mesmo. Não, eu pedi que não fosse feita nenhuma intervenção, né? Questão de episiotomia, essas coisas. E aí foi basicamente foi isso Quando mesmo. você, quando você pegou ele no colo,
Você conversou com ele, com a alma dele, você se lembra disso? Não lembro de ter, eu lembro mais de ter falado com o Fábio. Eu chamei ele, né? Nossa, meu filho, né? Meu filho, muito obrigada. E falei para o Fábio, Fábio, ele é tão lindo, ele é tão perfeito, né? Mas nesse aspecto, e mais na hora de da despedida mesmo, né? Lá Sim, na oração que eu agradeci foi que e você tudo. agradeceu, né? Que linda história. Uhum, E como é que você muito ficou obrigada. depois? Teve leite? Como é que ficou, Hum, o seu é, resguardo? eles me passaram um remédio, né? Eu não tinha tido ainda, e aí o que eu achei ruim foi minha prima, que ela tinha tido, ela falou a questão de amarrar os seios, né? Aí a gente passou a faixa, eu lembro que eu fiquei muito triste. Eu falei, gente, nenhuma mãe deveria ter que passar uma faixa nos peitos para não dar leite, né? É, Foi uns momentos assim. Eu fiquei mais quieta, eu fiquei na casa da minha mãe e foi a minha religião foi muito importante, essa crença, né, sim, no depois, de que ele está em algum lugar, no propósito, de que. Mas o sofrimento também é real. Eu fiquei em outro ambiente, né, em outro lugar, que eu não passei a minha gestação, que eu fiquei, era final de ano, então eu já fiquei dezembro, janeiro, por lá, estava mais no quarto, mas o muito importante que foi também que eu achei foi um grupo chama Grupo Mães de Estrelas, que eu achei no Instagram. E aí foi muito importante para mim. Quando eu voltei para cá, eu já procurei encontrar e tudo, e aí a gente fica sabendo de tanta história aí que a gente vê o quanto que é comum, né? é, E, e é. o quanto tem histórias doloridas, e aí eu vi tanto que eu fui abençoada de ter vivido da forma que eu vivi. E dou muito, isso muito graças ao grupo de gestantes também da UNB, que me preparou com um parto natural, que eu também tinha medo, um parto normal, né? E que me fez alguma coisa, me fez porque acho que, não sei, eu não tinha certeza de que queria, né? E foi me dada a oportunidade de fazer uma cesárea também. Eu falei, Sim. não, eu quero viver. E essa vivência toda foi muito importante, o dia todo ali junto e Essa foi vivenciando. a sua oportunidade de vivenciar a despedida, né, com consciência, né. Sim, 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 sim. E a gente Muito dançou, eu levei a minha bola, que eu tinha bola de pilates em casa, eu passava. E a minha irmã já teve. E aí, quando começou as dores do parto, eu falei, Jesus, vou contando aqui. E aí apertou, e apertou. ainda Mas mais porque foi induzido, né, tem é foi isso que eu medicamentoso, imagino. né, Uhum. Sim, pegou tem a veia depois. tem E uma aí força diferente. é, até o meu médico falou, né, que depois eu engravidei de novo, eu tenho minha bebê arco-íris, né? E Quanto aí o tempo médico falou, depois você engravidou? 2018, 2 anos. Ixi, 2 anos. depois disso, eu tive que fazer um outro tratamento que eu descobri uma MAV, uma má formação no cérebro, uma má formação arteriovenosa. E aí, com Sério? essa descoberta, eu descobri o mais por acaso, porque eu também não queria voltar a trabalhar, foi difícil para mim voltar a trabalhar. Eu, serviço público, então eu agradeço também na verdade, o que aconteceu? Eles não me deram tempo nenhum, né? Deu 30 dias, depois 45 dias. Jura? E eu acredito que acho que tem 3 meses, não é? Era, uai, 3, 4 meses, né, 180 dias. Então, aí eles não me deram porque foi natimorto, porque ele não. Nossa! E aí foi bem, aí eu procurei psiquiatra, que eu tive que fazer afastamento por
por saúde mesmo. Aí É, foi bem desgastante essa questão aí. Quase que eu sim, perco, porque eu estava em período probatório, aí depois a gente correu atrás, que eu ficava muito na minha mãe também, aí tinha que fazer perícia, essas coisas, eu não me sentia bem. Porque apesar de eu estar ruim, hoje eu vejo que eu estava mal, mas eu achava que eu não queria trabalhar, mas que eu conseguia trabalhar. Porque ah, de saúde, vamos dizer assim, eu não estava ruim, mas era mais o psicológico. Eu não queria, claro, emocionalmente, lógico. sim, eu não queria estar naquele ambiente que todo mundo me viu grávida, chegar e perguntarem pelo meu filho e eu não ter, né? Não ter o que dizer e não ter essa licença maternidade, né? Foi Sim, também meu primeiro filho, enfim. Mas aí, mesmo assim, eu bati o pé, eu fui nos psiquiatras, conversei, fiz terapia, foi muito importante também a terapia, né? E uma coisa que eu fiz também, que eu achei que foi bem interessante, eu voltei na roda de gestante. Não sei se você estava naquele dia que eu dei, eu porque não me lembro se eu estava, eu eu acho que também não. não, eu também acho que não tinha nem você nem a Silvéria. Não lembro se a Magali estava, enfim. Eu fiz tudo, né? Tudo que eu vivenciei, eu me senti na obrigação de falar sobre isso. Fiquei meio assim, porque sempre tem as rodas de relato, né, de parto, mas eu falei, gente, eu faço parte de lá também, né? Eu sei que é uma história triste, mas também teve muita coisa boa. Sim, Então, eu falei, vou voltar lá e vou dar o meu relato. Eu fiz, a partir desse relato de parto, outra entrou em contato comigo uma mãezinha que tinha perdido, que ela falou que uma amiga dela, que também estava gestante, estava no, na roda, aí ouviu o meu relato, contou para ela, e aí ela passou por isso, ela falou que a minha história ajudou muito, muito ela, né? Aí olha eu só. falo, é muito bom isso de divulgar, né? Porque é um tabu a gente falar sobre isso, Isso, a gente isso. fica não querendo, vamos dizer, mexer na ferida, mas na verdade é uma vivência muito grande, muito bonita, pode se tornar, né, bonita dentro das condições, porque é uma coisa que pode acontecer, né? Apesar de ser muito triste, Acontece em é, praticamente todas as famílias hum, vivenciam uma perda ou de início de gestação ou do bebê em uhum, idade mais avançada ou até na infância, né? Acontece com é, todas as famílias. É importante que a gente saiba olhar para isso com o mesmo amor, né? porque muitas vezes também é menosprezado, né? Porque mesmo aquela tanto eu que perdi no final da gestação, que não tive contato, não vivi com ele, né, já criança, quanto aquela mãezinha lá no começo também, Isso, que está esperando, que está pedindo, não dá para mensurar a dor de cada um, porque está no começo, porque está no fim, é, porque então é uma dor que tem que ser falado mesmo. Igual esse grupo me ajudou muito que mesmo. bom. O nome da minha bebê, da Clarice, hoje a Clarice está com 4 anos. Ela é Clarice por conta da estrelinha de uma amiga minha, de uma das mãezinhas de estrela, que foi ela que me apresentou. Eu entrei em contato, a Gabriele. Entrei em contato com ela pelo Instagram e ela conversou tudo. A bebezinha dela chamava Clarice, né? Ela é morena e a bebê ia chama, né, Clarice. Eu achei aquilo tão interessante, gostei do nome e depois Nasceu a me, sua Clarice. e é engraçado. Na época do Enzo eu achava que era uma menina, mas quando eu fui ver era um menino, mas eu quis, né? Aí quando eu engravidei de novo, eu falei, Jesus, e agora? Não sei se eu quero menino, se eu quero menino, porque fica aquela confusão e tudo. E, e eu trabalhei muito, eu conversei muito, sabe? Não, na outra gestação eu não tive medo de falar, vai acontecer a mesma coisa. Acabou que eu optei pelo parto normal de novo, e o meu médico Foi, falou, Fernanda,
seu caminho é longo, porque geralmente o natimorto ele nasce com mais facilidade. Mas eu pensei na minha cabeça assim, gente, como que nasce com mais facilidade? Tem todo o emocional envolvido ali Isso. e tudo. E aí eu fui na mesma médica também, eu vi, e disse que porque o meu foi não tinha mais líquido, né? Quando ela foi fazer o ultrassom, no dia que estava sem batimento, ela viu que não tinha mais líquido amniótico. E no dia, quinta-feira, ainda estava tudo normal. Só que eu até fiquei em dúvida, gente, será que eu perdi o líquido no banho e tal? Mas aí quando eu fui fazer o parto, o doutor que fez, ele falou que a bolsa não estava rompida, que provavelmente pode ter sido uma insuficiência placentária, que a placenta parou de produzir o líquido. Acho que, pelo que ele disse, 2 horas, ela se renova a cada 2 horas, né? Então pode ter parado, mas o aspecto, nossa, minha placenta era linda, ele me mostrou assim a placenta do Enzo, maravilhosa. Eu pedi para fazer exame, só que eles não entenderam, e aí eles pegaram um pedaço do cordão umbilical e fizeram o DNA. Eu falei, não, eu sei quem é o pai. Não era isso. Ai, meu Deus. E aí eu, infelizmente, não tenho, mas já me conformei. E o médico, pelo que ele olhou, o doutor falou, olha, não tinha característica nenhuma sindrômica, nem nada. Realmente, assim, uma fatalidade, né? Uma coisa que E a Clarice acontece. nasceu num parto rápido. Não. Ah, eu não achei, mas eu entrei. O dela também foi, acho que não é rápido. É, eu não consegui esperar, né, entrar em trabalho de parto. Foi uma decisão que a gente teve junto com a médica. Falou, não, vamos esperar até 37 semanas, 38. Se não entrar em trabalho, aí a gente marca. E aí estava chegando finados, que era dia 2 de novembro. Ah, Aí, antes um pouco, a gente marcou. Cheguei a fazer acupuntura. Ela falou que já estava um pouco dilatado o colo. Aí a gente resolveu internar e fazer a indução. você fez o Então, parto induzido. Uhum. então foi um parto induzido. Foi bem dolorido. Foi no hospital de Brasília, na banheira, eu fiquei um pouco lá, mas eu já quis sair também. Aí eu tive na banqueta também. Tanto ela quanto o Enzo foi na banqueta de parto. E eu achei muito bom na hora que estava nascendo, aí a médica, a doutora Carolina Amorim, ela é muito boa também. Ela colocou minha mão, ela falou, aí eu no parto, tudo, com medo e tal. Aí, de repente, eu falei assim, gente, tô nem aí, deixa rasgar tudo, do jeito que for. E aí veio aquela dor e ela nasceu. Aí, na hora de nascer, foi bom. E aí ela pôs, né? Pôs minha mão e falou, olha, já coroou, sente aqui a cabecinha. Aí eu passei a mão assim, senti a cabecinha, e foi uma, duas contrações, e ela nasceu. Nasceu. Que gracinha, que Foi muito bom benção. também. Ei, Fernanda. É, foi chão, né, Fernanda? Foi. Mas quanto aprendizado, né? E quanta Uhum. gratidão pela vida dos dois bebês, né? Claro. Sim, sim. Eu falo que o Enzo me ensinou a ser mãe, e a Clarice veio para eu pôr em prática. Que joia, que linda história. Muito Mas é muito obrigada bom. por compartilhar. Eu vou socializar no YouTube, um pouco no Instagram, que eu agora peguei Tudo bem. firme para a gente socializar mais histórias de Hum, nascimentos de isso. despedida, Aí né? tem tanta coisa, né, que as pessoas não sabem. Tantas mãezinhas que a gente ouve, eu queria ter pegado, mas fulano falou. As pessoas não sabem como agir, a verdade é essa. É, Elas querem aliviar, mas não sabem como. é. Porque foi tão bom para mim ter visto, ter pegado, ter materializado, sabe? E muitas mãezinhas sofrem por isso, né? Por não ter visto. Porque Não ter
não ter tido a oportunidade de se despedir, de pegar, de agradecer, né? Sim, É muito sim, importante, sim. Porque muito teve importante. junto, né? Teve ele junto. Né? É isso. Bacana, Fernanda, bacana. Finalizamos aqui a Então, sua história, vamos socializar. Agradeço isso aí. demais a sua É, seu carinho.